Olá, estamos começando mais uma vez um dos nossos cultos semanais. Hoje é dia 15 de novembro de 2023. Espero que Deus fale muito ao seu coração nessa noite. E sem demora, nós já vamos passar para aquela parte que nós estamos fazendo sempre agora nos cultos de novembro. Uma história de um dos hinos que é muito conhecidos, muito cantados por nós nas nossas igrejas. A história de hoje é do hino Sou Feliz. Nós vamos ouvir um pouco sobre ele e depois vamos cantar esse hino tão lindo que fala tanto aos nossos corações. Vamos lá então. Quando olho em minha volta, não é um lindo campo florido que vejo. Mesmo assim, continuo ouvindo, em meio à tempestade, a voz daquele que me faz feliz. Foi ao embarcar no sonho de viajar para a Europa que tudo começou. O trabalho me impediu de estar com a minha família a bordo daquele navio que jamais desembarcaria na costa francesa. Seja feita a tua vontade, Senhor. Minha esposa sobreviveu ao naufrágio e minhas filhas jamais foram encontradas. Não foi na calmaria, foi em meio à turbulência. Não foi ao lado de toda a minha família, foi no caminho de encontrar o que restou dela, que escrevi a letra da canção que hoje conhecemos. Ser feliz com Jesus é ser feliz em qualquer momento, onde quer que esteja.
Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. A música que nós vamos cantar agora se chama É de Coração. E ela fala como descrever e como explicar o grande amor de Deus por mim. Tem uma parte da música que diz assim: tu me conheces bem e sabes quem eu sou. É o que nós acabamos de ler nessa leitura bíblica aqui do Salmo 139. Deus sabe de tudo sobre nós, desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. E é por isso que nós fazemos tudo para Ele de coração. Ele nos conhece tão bem que só nos resta louvá-lo e servi-lo, que é o que diz também, tanto a leitura bíblica quanto a música. Então, vamos cantar agora meditando nessa mensagem. Como descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. De coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem
recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez sejam bem-vindos para esta quarta-feira, para este culto doméstico, quando a gente agradece o Senhor pela vida, quando a gente agradece o Senhor pela salvação. Esse 15 de novembro, um feriado no meio da semana, você pode adorar o Senhor. Sou feliz com Jesus. Mesmo que as circunstâncias que estão à nossa volta nem sempre produzam felicidade, com Jesus nós sempre seremos felizes, porque a alegria que Ele nos dá, ela transcende qualquer tipo de situação à nossa volta. Isso não significa que nós não choraremos, não derramaremos lágrimas, mas significa que mesmo no momento de tribulação e tristeza, a alegria que a gente tem está em Jesus, a nossa confiança, a nossa esperança. Não é verdade? Vocês leram aí falando o texto de Salmo 139, quando fala, Davi fala, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. O Senhor nos conhece por inteiro. Que bom! Então, para que ficar querendo enganar o Senhor? Para que querendo criar uma casca, um personagem que seja? Temos que estar sempre desnudos diante de Deus, com corações contritos diante do Pai, porque Ele cuida de nós. E nesse louvor que vocês cantaram também, fala é de coração. Aí tem uma pergunta, como descrever esse amor de Deus por nós? Precisamos então viver uma vida de santidade, na presença do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Amém? No dia de hoje vamos fazer uma breve reflexão num texto que eu li essa semana, escrito pelo pastor Charles Swindoll, escritor bem conhecido. Ele escreve livros muito bons, a sua liderança é muito boa nos Estados Unidos. E 4 lições que a gente vai aprender com o profeta Elias. O profeta Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, o mais poderoso de todos eles, inclusive do que Moisés. Moisés teve uma liderança para tirar o povo de Israel, foi usado também poderosamente, mas Elias tem a representatividade da boca de Deus. E tanto é que no Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá com seus discípulos, num momento extraordinário, exponencial, metafísico do céu falando com a terra, está lá Elias, representando os profetas, e também está Moisés representando a lei. Então, Elias, nós sabemos, ele foi transladado, ele foi levado pelo Senhor aos céus, ele não viu a morte, ele não experimentou a morte. E a gente vai ler um trechinho de quando o ministério dele começa, quando Deus começa a usá-lo como sua boca num tempo difícil. E assim nós vamos ler esse texto que está em 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 7, que diz assim: Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e ao anoitecer, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Amém, queridos? Um texto que você já leu em alguns momentos, e convido você
a ler a trajetória de Elias como profeta do Senhor. E quem governava naquele período era Acabe. Acabe foi um dos piores reis que o povo de Israel teve. Idólatra, desobediente e frouxo. Foi casar com uma mulher idólatra de um outro povo chamada Jezabel, a personificação de Satanás, de um demônio ingente. Ela era uma mulher muito forte, manipuladora, má em todos os sentidos, e ao casar com um homem fraco, domina ele. Ela quem governava. Você conhece algum homem frouxo, fraco, em que a mulher domina a casa, que a mulher domina a família, que a mulher se torna então a pessoa fora do padrão que a palavra do Senhor manda fazer? Ela era tão perversa que ela mandou matar os profetas de Deus. Depois ela mandou matar o profeta Elias. Deu ruim para ela. Ela perseguiu de todas as formas. E ela teve uma profecia contra a sua vida, como ela morreria. E ela morreu mal. Mal. Foi jogada da janela do palácio, caiu no chão, os cachorros comeram, beberam seu sangue. Porque ninguém zomba de Deus. E ela foi mexer logo com quem? Com o profeta de Deus. Mexeu com o profeta de Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, com o servo do Senhor. Mexeu com Deus. E aí as consequências são muito terríveis. Tem muitas pessoas que terminam as suas histórias de forma ruim, suas famílias marcadas por tragédias, porque pessoas zombam de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, mas são apenas religiosos e fariseus, que estão dentro do contexto da igreja, mas são joio, não são trigo. Dentro dessa palavra introdutória, nós lemos esse texto, porque a desobediência de Israel, que era o reino do norte, lá em Samaria, chegou até o Senhor. E Deus vai fazer com que Elias vai lá e dê uma ordem, fale em nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem ele servia. Ele diz assim: não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Assim diz o Senhor. O profeta tinha o Senhor. Ele só existia com um propósito: falar em nome do Senhor. E qual era a regra, o padrão? Se falava em nome do Senhor, tinha que acontecer. Nós sabemos lá na frente, no livro de Tiago, que durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Uma ordem do Deus Todo-Poderoso e Criador. Já que Acabe e Jezabel já praticavam coisas que não deveriam praticar, o Senhor foi mostrar quem ele era. Então ele é o dono da chuva, como a gente canta, ele é o dono do frio, do sol, ele é o dono do louvor, ele é o dono da vida, ele é o dono da saúde. Mas tem poder sobre a doença. Ele mata, ressuscita, ele abre mar, ele fecha, ele é Deus. E no dia de hoje, nunca esqueça da soberania de Deus. E talvez você esteja vivendo algo na sua vida, por desobediência ao Senhor, que permite que algumas coisas aconteçam, até que haja um conserto, um arrependimento. Mas a gente aprende a primeira lição: precisamos desejar ser deixados de lado, tanto quanto ser usados por Deus. Irmãos, naquele momento, quando Deus usa o seu profeta e manda ir até o rei, o homem mais poderoso da terra ou do povo de Israel naquele momento, e dá essa palavra para ele dizendo: não vai chover, assim diz o Senhor, até que eu volte de novo a falar. No primeiro momento, Elias podia ficar lá, na presença de Acabe. Ele poderia, trazendo para os nossos dias, gravar uma selfie, mandar para as redes sociais, fazer um videozinho, como tanta gente poderosa está por aí hoje. Não. Ele foi para lá, foi boca de Deus, mas naquele momento ele foi usado pelo Senhor. Mas na nossa vida nós precisamos saber o momento de sair. Porque no mesmo texto que nós vimos, Deus vai dizer assim: saia daqui e vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite. Deus me usa, vamos pensar, vamos entrar na mente de Elias, conjecturar, como eu sempre falo. Deus me usa, fala que não vai chover, eu tenho que me esconder? Por que ele precisaria se esconder se Deus estava com ele?
porque ele não estava preparado ainda para o que viria pela frente. Estava só começando o negócio. Esse é o desafio da vida cristã, da liderança, e eu como pastor, como professor, como eu sempre falo, o profeta de Deus, que fala em nome de Deus, que prega a palavra de Deus, nós precisamos buscar muito sabedoria de Deus, porque tem momento que a gente tem que entrar e ficar na discrição. Por quê? Porque Deus está fazendo um movimento. Então precisamos desejar ser deixados de lado, tanto quanto ser usados. E naquele momento ele precisou ir para o deserto, ele precisou ir para um canto, ele precisou para um recanto. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós precisamos parar para fugir dos sons diários da vida, da nossa rotina, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos negócios, dos planos e desejos. Precisamos aprender a buscar o que é profundo e duradouro da nossa vida. Mas é interessante, irmãos, que Elias foi obediente. Ele pode não ter entendido, não está no texto, mas ele foi. Ele sabia quem tinha vocacionado ele, quem tinha chamado ele. E ele vai para Querite. Querite, irmãos, é uma palavra hebraica que o significado de era na medida certa. Era um lugar, ou traz o significado de que você precisaria pegar uma madeira, vamos usar o exemplo da madeira, ela seria usada para um objetivo, e Querite significava botar na medida certa, para que no tempo certo aquela madeira, aquela pedra, ou que seja, pudesse ser utilizada pelo seu propósito, o fim. Então, no mundo espiritual, nós temos que entender que Deus está sempre nos preparando para momentos, eventos e missões e propósitos específicos. Ele tem que nos colocar na medida certa. Talvez você às vezes reclama de coisas que não aconteceram na sua vida, ou Deus não te usou poderosamente porque você não está preparado ainda, você não está capacitado ainda. Então tem que ir para Querite. Então a primeira lição é essa, é saber como a gente tem que sair de cena para ser treinado pelo Senhor. Segundo, a direção de Deus inclui provisão de Deus. Vá para o riacho, eu vou sustentar. Irmãos, viver na perspectiva de Deus, no sustento de Deus, na dependência de Deus, é uma aventura extraordinária. Viver pela fé. Nós não andamos por vistas, mas pela fé. Mas muitas vezes somos tentados por todos os recursos que nós temos a não depender de Deus. Você pode ter um bom emprego, pode ser funcionário público, uma aposentadoria, uma boa casa, carro, nossa, plano de saúde, tudo isso. Mas se você substituir Deus, nada disso tem valor. Viver por Deus, na provisão de Deus, é um desafio muito grande. Charles Swindoll, então, vai citar aqui um autor chamado Vance Havner. Ele vai escrever um livro sobre viver na dependência de Deus. Ele conta aqui, ele faz uma observação. Às vezes nos dedicamos a uma rotina enfadonha, tão monótona, quanto plantar algodão ano após ano, ou qualquer outra cultura agrícola. Então Deus manda um gorgulho. Sabe o que é gorgulho? Para facilitar, um besouro. Tem vários tipos de besouro. Então tem um besourinho pequenininho que você já deve ter visto no arroz. Quando o arroz não tinha muita qualidade, vai para o feijão, vai para a farinha. Aquilo ali é gorgulho. Então Deus permite que venha um gorgulho sobre a sua plantação e vai com que o agricultor saia da sua rotina, saia da sua zona de conforto. Ele está lá, ele rega, ele planta, tal, ele colhe, mas ele tem que entender que muitas vezes alguns grãos e algumas pragas Deus permite que venham para nós encontrarmos novas maneiras de viver. Aí ele diz assim, reveses financeiros, grandes privações, doenças, perda de posição, através dos problemas, quantas pessoas são transformadas em melhores agricultores e levadas a produzir melhores frutos. E aí aquele produtor que vai lutar contra aquela praga, ele vai encontrar maneiras melhores de plantar a sua cultura, e dentro disso nós temos melhores frutos. E com isso ele melhora o manejo, quando vê ele colhe mais. Então nós precisamos viver na dependência de Deus, entendendo que em todo momento o Senhor está nos ensinando algo. Talvez Deus está te tirando da zona de conforto. Na minha vida, Deus já me tirou várias vezes, irmãos, para poder ir além, para poder aprender e produzir melhores frutos. Então, a segunda lição que a gente aprende é isso.
A direção de Deus inclui provisão de Deus. Deus falou para Elias, sai de cena que meu filho vai lá para Querite e lá eu vou te sustentar. Terceira lição, precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. Só existe o hoje, que eu sempre falo para você, vamos viver um dia de cada vez. Jesus no Sermão do Monte vai dizer o quê? Cada dia o seu mal, cada dia o seu cuidado. Tira a ansiedade do seu coração, esquece o amanhã. Viva na perspectiva da provisão de Deus, na dependência de Deus. Você precisa viver dessa forma. E aí, quando nós vamos ver, você percebeu que Deus nunca falou qual seria o próximo passo para Elias se ele não tivesse indo. Deus disse ao profeta, vai até Acabe. E depois disse assim, agora vá para o riacho. Ele não disse o que aconteceria em Querite. Falou apenas, vá para o riacho e se esconda. Elias não sabia nada sobre o seu futuro, mas tinha a promessa. Eu vou te sustentar. Deus está te sustentando até esse momento, se você está me vendo. Hoje eu estou aqui na igreja, resolvendo algumas questões. Hoje é terça-feira, vai dar meio-dia e 20. E eu não sei se amanhã, ao publicar essa mensagem, eu estarei vivo. Né? Não saberemos se amanhã, no caso hoje é terça, amanhã estaremos na Quinta da Boa Vista, ou se você está vendo esse vídeo na quarta, se a gente esteve na Quinta da Boa Vista. A gente faz uma agenda, a gente faz uma provisão, a gente faz uma previsão, mas como diz Tiago capítulo 4, se Deus permitir, se Deus quiser, iremos, voltaremos, compraremos, venderemos. Viva na dependência de Deus, mesmo que você não esteja entendendo nada. Elias foi obediente, ele não murmurou, e ele seguiu a vontade do Senhor, confiando no Senhor todos os dias. A quarta lição, queridos, um riacho seco normalmente é sinal de prazer e não do desapontamento de Deus em relação à nossa vida. Estranho isso aqui, essa quarta lição. Como um riacho vai secar? Nós vamos ler aqui. O riacho secou normalmente. É um sinal da aceitação de Deus, não do seu julgamento. Bem no topo da sua carreira, quando Abraão estava sendo conhecido como um grande homem de Deus, Deus falou assim, pega o seu filho Isaque e vai lá para o Monte Moriá, que tem um sacrifício lá. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos na crista da onda, quando a gente está achando que está tudo funcionando bem, o riacho seca. Quando a gente está cheio de poder, a glória, aleluia, o riacho seca. Por que o riacho já secou? Porque já tinha parado de chover. A gente não sabe quanto tempo funcionou esses dias aqui, quanto tempo ele ficou. O que a gente entende é que lá em Querite tinha um riacho que dava para beber água e de repente ele vai secar. Significava que a ordem de Deus estava acontecendo. E aprenda uma coisa, quando Deus está conduzindo os seus filhos e revela alguma coisa, no meu caso como pastor e líder, a gente vive a luta junto com o povo. Moisés estava no deserto, irmão, sofrendo junto com o povo e sendo boca de Deus. Qual é o problema muitas vezes? Que as pessoas não querem vivenciar isso. A igreja de Cristo está na terra vivendo na perspectiva de Cristo, que é o dono dela, que é o cabeça dela, e nós somos o corpo. Mas o texto que nós lemos vai dizer que o Senhor, e falou para ele assim, eu vou mandar um corvo, eu vou te sustentar, eu vou mandar um corvo. O corvo era uma ave, irmãos, interessante. Os filmes trouxeram, digamos assim, aquele ar sombrio, né, por causa do canto dele. A ave muito inteligente, ela é caçadora também. E Deus falou que ia mandar um pão, ia mandar uma carne. A pergunta, porque eu li esse texto no domingo à tarde, e até fiz um comentário quando eu preguei na PIB de Bento Ribeiro, no término da mensagem, no culto da noite. Quem fez aquele pão, irmãos? Onde que o corvo foi buscar aquele pão? Aquela carne. Aquela carne, será que seria uma ave menor, um animalzinho menor? Ou era uma carne que estava em algum lugar já pronta e cortada e Deus falou assim, o corvo, vai lá dar uma roubadinha lá e vai alimentar meu profeta. Quem fez aquele pão? Deus usou alguém para fazer aquele pão, nem sabia que aquele pão seria para sustentar o profeta de Deus. Quem sabe nessa semana, Deus vai preparar um pão para você, uma carne para você. Deus vai usar um corvo, um improvável. Alguém que de repente vai ser usado por Deus que você nem vai saber por que Deus fez isso. Mas também que eu e você sejamos as pessoas que estão preparando o pão. E vai vir o corvo, vai pegar e vai levar para outra pessoa.
vai pegar a carne e levar. Os mistérios de Deus são maravilhosos e profundos. Mas naquele momento, quando aquele riacho começou a secar, era o movimento do poder de Deus na sua criação. E o profeta sabia que aquilo era um sinal. Logo depois ele vai lá para Serepta, para Sidom. Leia toda essa vida, a trajetória de Elias e rememore, traga à memória os mesmos ensinamentos ou novos princípios para você. E ele vai encontrar uma viúva, ele vai falar, essa viúva tinha um filho, ela só tinha um pouquinho de azeite, lembra disso, uma farinhazinha, mas ele fala o seguinte, vai lá, eu preciso de um pão. Fala, não tem pão pronto não, e o pouco que eu tenho só vai dar para mim e para meu filho, depois a gente vai morrer. Ele falou, não, vai lá, faz e traz para mim. Ela obedeceu. Obedeça, querido. Quando você sabe que é a voz de Deus, obedeça. Para de murmurar, para de postergar, para de ficar de mimimi, para de ficar de questionamento. Tem coisa que não aconteceu na sua vida porque você não é obediente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, sabem um monte de versículos, sabem todos os 585 hinos do cantor cristão, mas não é obediente? Aí toma, apanha. Vamos obedecer como obedeceu Elias. Vamos viver na perspectiva de Deus e saber que Ele cuida da gente, de que Ele sonda os nossos corações, de que Ele nos conhece antes da gente entrar no ventre de nossa mãe. E nós lemos esse texto agora. De que diante de qualquer circunstância nós somos felizes porque Jesus está conosco. Querido, é na obediência. Então muitas vezes quando alguma coisa está acontecendo que a gente acha que Deus se esqueceu de nós, é o movimento de Deus para mostrar para você que Ele está satisfeito com o que você está fazendo. Às vezes você pode ser demitido, às vezes você pode ser perseguido, pode ser processado, pessoas te ameaçam, tantas coisas, para que a gente possa refletir de que mesmo diante de tantas circunstâncias, nós temos uma promessa de Jesus de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? 4 simples lições na vida de Elias, tem muito mais outras, e você conhece que a vida dele foi uma aventura que culminou, na verdade, com o seu chamado para o céu vivo. E Eliseu foi testemunha disso. Queridos irmãos e amigos, que esta palavra possa encorajar, exortar, aquecer o seu coração, sabendo que Deus é dono de todas as coisas. Agora pense, se Deus me desse uma ordem agora e dissesse ao Brasil, não vai chover até que eu dê uma ordem novamente. Imagine o Brasil 3 anos e meio sem chuva. Imaginou? Esse país rico, maravilhoso, país das águas. Os desdobramentos. Depois acontece um monte de coisa. Tinha gente matando gente, comendo gente. Porque não tinha água. Quando Deus quer revelar o seu poder, Ele revela da forma que Ele quiser. Mas quando terminou o tempo, Deus deu uma ordem a Elias. E ele orou ao Senhor. Elias orou, o fogo desceu, naquele momento no Carmelo. Elias orou novamente e veio chuva. Independente de qualquer coisa que aconteça, eu e você simplesmente precisamos crer, como diz o texto, vai que eu te sustentarei. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família em todo o tempo. Queridos, no próximo domingo, dia 19, dentro daquele movimento dos encontros nas casas, nós estaremos na casa da nossa querida Juliana, na parte da tarde, 3, 4 horas da tarde, ok? Vocês conhecem ela lidera as Mensageiras do Rei, faz um trabalho muito bom e a gente vai estar lá. Qual é o esquema? Levar alguma coisa para comer, para beber, está calor, e teremos uma tarde maravilhosa lá na casa dela, tá bom? E domingo teremos a presença do Paulinho, do Terapia do Abraço, dando um testemunho sobre o trabalho da qual a nossa igreja é parceira, lá no Jacarezinho e em outras comunidades também, tirando pessoas das ruas, ajudando crianças dependentes químicos que infelizmente vivem nas Cracolândias. Vamos caminhando um dia de cada vez, segundo a vontade do Senhor. No domingo 26, a gente vai ter o Conexão Música. Guarde essa agenda, teremos um conjunto maravilhoso chamado Renascença. E teremos oficinas de canto na parte da tarde, almoço na igreja. Se prepare para estar junto nesse dia. Estamos investindo bastante na questão de comunhão. Tá bom, queridos? Vamos seguindo com a graça do Senhor um dia de cada vez. Meus irmãos, nesse momento vocês vão ver fotos
de como foi o nosso piquenique lá na Quinta da Boa Vista, marcando a comemoração ou as comemorações dos 90 anos da nossa igreja. Cremos que Deus está conosco em todo o tempo, que é preciso que estejamos uns com os outros de uma forma simples, alegre, festiva, sabendo que o Senhor se alegra conosco enquanto igreja fazemos a vontade dele. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá.